Olá, boa tarde, o TPM está no ar e nessa quarta-feira a gente fala sobre cirurgia plástica facial. Gente, é cada vez mais comum a gente ver as pessoas fazendo cirurgia plástica no rosto, né? Todo mundo quer mudar alguma coisinha, quer mudar o nariz, os olhos, quer ficar com a pele bonita, não quer envelhecer. Na verdade, foram os famosos que começaram com essa onda, mas hoje em dia a cirurgia plástica é acessível para quase todo mundo e é sobre isso que a gente vai conversar com o cirurgião plástico, que vai falar pra gente quando é que ela é indicada, quais são os riscos, o que existe de novo. E como a gente está falando de cirurgia plástica, a gente também vai conversar com uma fisioterapeuta, porque afinal de contas, em qualquer cirurgia, o pós é fundamental. Ela vai mostrar algumas técnicas aqui que são bem importantes depois que a gente faz uma cirurgia plástica. E como o nosso assunto hoje é melhorar, é ficar mais bonita, a gente mostra outras técnicas. Confere. As vantagens da micropigmentação. Sobrancelha vai estar sempre prontinha, você mesmo em casa pode estar limpando o fiozinho, vai estar com o design prontinho, vai estar com a expressão levantada, sem falhas, sem nada. A rena, por exemplo, ela dura muito pouco, o lápis também, você vai para academia, soa, a pigmentação fica maravilhosa, você está sempre com a sobrancelha bonita e lábios sempre com corzinha de boca, sem precisar passar batom. O programa de hoje traz um assunto muito interessante, mas que também merece muita atenção, seriedade e responsabilidade, a cirurgia plástica facial. Ficar mais bonito, ficar mais bonita, todo mundo quer, né? Mas quando será que a cirurgia plástica vale a pena? Quais são os riscos? Bem, para conversar sobre esse assunto, eu trago hoje aqui o Dr. Fábio Saad, cirurgião plástico. Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. E a fisioterapeuta Flávia de Almeida Cerdeira. Obrigada, Flávia. Obrigada a você pelo convite. Flávia vai falar com a gente sobre o pós-operatório. Ela vai falar de algumas técnicas que são importantes. Doutor Fábio, eu começo aqui pelo senhor. A cirurgia é indicada... As pessoas hoje estão muito preocupadas com a estética, a cirurgia plástica ela está muito mais popular, muito mais acessível, né? Mas existem riscos, como toda cirurgia. A cirurgia plástica, ela é uma cirurgia, como já fala, ele é um procedimento, uma intervenção. E as pessoas têm que levar a seriedade que tem isso daí. Então, uma cirurgia tem que ser bem indicada, tem que ter um pós-operatório extremamente com respeito ao pós-operatório, para ter o cuidado, para ter o resultado que a pessoa espera no final. Qual que é a complexidade de uma cirurgia facial? A cirurgia da face, dentro da cirurgia plástica, é uma das mais tensas, uma das mais que exige muito do cirurgião plástico. O rosto nosso é a porta o cartão de visita das pessoas. Uma cirurgia mal indicada pode trazer catástrofes grandes, mas uma cirurgia bem indicada, a pessoa consegue resultados realmente gratificantes. E me diz uma coisa, o que as pessoas fazem mais hoje em dia? O que é mais popular, o que é mais comum? Na face, normalmente, a gente é muito procurado, principalmente para a parte de blefaroplastias, que são as cirurgias nas pálpebras, pelo excesso de pele, que a própria idade vai levando. Praticamente, né? Inevitável. E normalmente as rinoplastias também, né? A cirurgia estética do nariz. Do nariz. Essa é campeã, doutor? É campeã. As duas são páreo-duras. É quase que a mesma quantidade que as pessoas buscam. E são cirurgias difíceis? Como é que é a recuperação no caso dessas cirurgias? A recuperação delas é em torno de 1 semana, 10 dias. A cirurgia do nariz, a rinoplastia, quando a gente tem que fazer fratura do osso nasal e tudo mais, aí ela é um pouco mais trabalhosa o pós-operatório. Fica roxo, o olho, a parte das bochechas. Ela é um pouco impeditiva, é uma cirurgia que vai exigir mesmo que você fique ali guardadinho um tempo. 1 semana, pelo menos. Você precisa ter umas férias, Precisa. Não é um procedimento assim tão simples, sair e vou trabalhar, né? Eu falo para os meus pacientes que o pós-operatório é mais importante ou tão quanto a cirurgia. Porque não adianta eu fazer uma rinoplastia toda bonitinha, tal. E o paciente não se cuidar depois. Exatamente. Aí bate sem querer, alguma coisa, me desvia o osso e estraga toda a cirurgia.
E além disso, tem outros procedimentos, né, Flávia, que são importantes também. Você atende muitos pacientes no pós-operatório? Sim, bastante. Então, como o doutor Fábio está falando, tão importante quanto a habilidade do cirurgião, né, durante o processo é um pós-operatório adequado para se obter um resultado, um sucesso da cirurgia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa drenagem. A gente que é mulher está acostumada a fazer drenagem, né, para ficar bonita, né, para diminuir o inchaço no período da TPM e tudo. Mas a drenagem facial, no caso de uma cirurgia como essa, ela é importante? Com certeza, porque o ato cirúrgico gera um trauma e com isso vai gerar um edema, né, que é um inchaço na face, e a drenagem vai entrar contendo esse edema, diminuindo esse inchaço. Então, é extremamente importante para a evolução da cirurgia. E esse procedimento, doutor, ele melhora o resultado também? Ele pode ajudar a melhorar os resultados esperados? Melhora muito. A melhora do edema precoce, ela diminui a cicatriz, ela melhora a qualidade da cirurgia. Então, isso é uma coisa que, assim, o seu paciente, por exemplo, já sai com essa indicação. Olha, vai fazer drenagem, tem que fazer. A gente já explica isso já na hora que está fazendo risco cirúrgico, conversando com o paciente, explicando, eu explico tudo isso daí. No pós-operatório há necessidade de uma drenagem. Principalmente cirurgias de lipo e tudo mais. Entendi. Vamos mostrar como é que faz então, Cláudia? Fiquei curiosa. Eu vou pedir para a nossa modelo entrar, por gentileza. Ela vai sentar numa cadeira que a gente posicionou. Eu acho que a gente vai ter que puxar um pouquinho. Vamos lá, vou te ajudar. Vamos sentar aqui, ó. Vou puxar essa cadeira. Eu acho que aqui ela fica bem interessante, ó. Vamos se acomodar. Aqui, coloca sua cabeça aqui. A drenagem facial, ela é como a drenagem que a gente faz no corpo, Flávia? Não, ela é um pouco diferente. Ela é mais suave, certo? E a gente já orienta o paciente no terceiro dia, ela já pode começar a fazer a drenagem. Tem que depender da liberação do cirurgião, certo? Então, primeiramente, a gente vai começar a estimular os linfonodos cervicais, que vão drenar toda a linfa para cima. Então, vamos estimular os linfonodos supra e infraclaviculares. É bem leve, certo? É toda aquela delicadeza que a gente estava falando, né? A diferença de quando a gente está tratando o rosto, né? É bem diferente. O rosto, outro... tem instrumentos muito delicados no rosto, né? Então tem que ter responsabilidade para pegar, para mexer. Depois estimulamos os linfonodos cervicais. Olha, esse processo leva um tempo, né? Mas como estamos aqui... Exatamente isso que eu ia falar. A gente, assim, olhando meio de longe, parece que ela não está fazendo nada. Mas tem um movimento ali, ó, não sei se a gente consegue fechar, para mostrar bem o movimento, ó. É muito sutil, é muito levinho, mas eu acho que deve ser gostoso, né? E aí, quando você está fazendo isso, Flávia, explica pra gente o que você está fazendo exatamente. Primeiramente, eu estou estimulando os principais linfonodos, responsáveis pela drenagem da linfa, para depois manipular, mobilizar essa linfa para ser escoado esse excesso de líquido. Quer dizer, toda essa água que vai ficando aí no corpo, que provoca esse inchaço, né, doutor, vai ser eliminada através desse procedimento. Com certeza. Ou pelo menos parte dela, né? Na verdade é ajudar o que o organismo faz acelerar, também, né? Mas acelerar melhora, né? Sim, nós temos a drenagem natural, fisiológica, mas o nosso papel aqui é acelerar esse excesso gerado pelo... E aí, isso demora em média quanto tempo, Flávia? De torno de 30 a 40 minutos. É o tempo que a gente faz a drenagem do corpo, então, mais ou menos ela é um pouquinho mais... Ela demora um pouquinho menos que a corporal, certo? Mas não é rapidinha, não, Não, né? É bem lenta. Para drenar aqui edema na região periorbital. E no caso do pós-operatório, pós-cirúrgico aqui que a gente está falando, em média, a pessoa tem que fazer quantas sessões? Como é que tem mais ou menos assim, o que é a média?
Assim, já assim que ela foi liberada pelo cirurgião, umas três vezes por semana, em torno de umas 8 sessões. Quer dizer, ela vai passar mais um mês, 2, fazendo drenagem depois do operatório. Por aí. E essa liberação, doutora, ela costuma acontecer, ela varia de acordo com o quê? Com a resposta mesmo do paciente ou independente disso a drenagem sempre é importante? Não, a gente associa as duas coisas. Normalmente a resposta do paciente para ver, mas a principal contraindicação seria a dor. Mas normalmente o paciente no terceiro pós-operatório já está apto a fazer em cirurgias grandes mesmo, com abdominoplastias associadas à lipo, ele faz no terceiro dia. Ô Flávia, agora o doutor Fábio tocou no assunto, após a drenagem, normalmente os pacientes sentem até um alívio de dor, porque o inchaço numa região assim, ele provoca dor, né? Com certeza, alivia muito a dor. E a gente orienta também nas primeiras 48 horas colocar compressas de água gelada, para também conter esse processo inflamatório, então ajuda muito. E também a orientação que eu dou em cirurgia facial, durante os 30 dias, dormir de barriga para cima, com travesseiros altos e não apoiar a face jamais nos primeiros 30 dias. E atividade física após 2 meses, para cirurgia facial, no caso. Atividade física é um problema, doutor? Depois de uma cirurgia facial? Sim, porque você exige a musculatura do pescoço, né, para fazer alguma atividade física. Então a gente contraindica mesmo, para liberar totalmente após 3 meses. Então depois de uma cirurgia facial a gente tem que comer pouco, porque não vai poder ir para academia, senão você vai ficar linda e vai engordar, né? Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta falando mais desse assunto para você. Fica aqui com a gente. Agora eu tenho um recadinho para os amantes do fitness. Gente, sabe quem é que vai estar aqui amanhã? A Bela Falcone vai estar aí fazendo uma palestra. Eu queria que os meninos soltassem as imagens lá em cima para a gente mostrar, se não está lembrando quem é. Ela é modelo, ela é a musa do abdômen, não é à toa, né, gente? Olha lá, o que é aquilo? Ela vem dar uma palestra aqui pra gente, mas não é uma palestra só para falar de fitness não, viu? Quem for lá amanhã às 19h30 no Rádio Clube, vai ouvir uma palestra que o título é Diga-me sobre o sucesso. Ela fala de nutrição, ela fala de resultados. Não é só para você alcançar um corpo perfeito, é para saber como é que uma mudança de vida, como é que a determinação pode mudar tudo na sua vida. A Bela vai estar aí falando disso. E assim, você que tem propósitos, né? Acho que vale a pena. Amanhã às 19h30, lá no Rádio Clube, você pode comprar seus ingressos na hora. Ok? Bom, agora vamos continuar falando aqui de beleza também, né, gente? Me diz uma coisa, as mulheres procuram mais a cirurgia facial, doutor Fábio? Procura. 85% dos pacientes que procuram são mulheres. São as mulheres. Nós temos fama de vaidosa e a gente é mesmo, né? Agora, quem começou com tudo isso foram os famosos, né? Os famosos são os grandes responsáveis, assim, por deixar todo mundo com vontade de não envelhecer, né? Acho que isso é uma coisa que as pessoas correm atrás, né? Os famosos, eles meio que determinam a linha da beleza, né? Que todo mundo vai querer tentar... o padrão, né? Da beleza. Que vai tentar inspirar, né? As pessoas procuram... Tanto é que às vezes a gente recebe uns pacientes que falam assim, eu quero ficar com esse nariz. Aí a gente fala assim, não é assim. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Isso é muito perigoso? Essa referência, de repente, olha, eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie e esse resultado ser frustrante, né? Porque... A beleza é uma associação de coisas. Um nariz fica bonito numa pessoa, não vai ficar bonito no outro. A gente tem que ver todo o quadro do rosto, ver a posição e tudo mais, ver se fica harmônico. Então, a gente não faz isso daí com o paciente. O paciente procura essa ideia de, eu quero que fique desse jeito, a gente tenta mostrar que não é bem assim. A orientação do profissional, então, é sempre essa, olha, vamos buscar o seu nariz, exatamente, né? Cada um tem o seu. Eu gosto do meu. Ainda bem, né? Eu queria mostrar umas fotos aí, pra gente poder comentar um pouquinho aqui no estúdio. Pode ir colocando. Olha, tem plástica ali, doutor Fábio? Parece que tem, né? Pelo menos um procedimentozinho de consultório, um preenchimento. Tem, sim. O senhor disse que foi mexido nesse rosto? Eu acredito que o nariz foi mexido.
Ah, o nariz, é verdade. O nariz foi, tem uma diferença boa ali da Cléo Pires. Mexida. E ela fez procedimentos estéticos também, botox, para melhorar as linhas de feições. E dá um resultado muito legal, né? Agora, esses procedimentos aí, que eu acredito que devem ter sido essas intervenções mais leves, né? Uhum. Eles não são tão duradouros, né? Eles duram menos tempo do que o que a gente está falando aqui, que é a cirurgia plástica em si, né? Os procedimentos cirúrgicos, eles têm uma durabilidade maior. E é porque a gente não pode fugir do envelhecimento em si, mas a gente consegue melhorar a qualidade. Uhum. Os procedimentos ambulatoriais, botox, preenchimento, eles melhoram a silhueta, mas eles temporários. Então, e aquela ideia de que depois ficou pior, não existe, né? A gente tem só essa sensação quando acaba o efeito. É porque o efeito acabou, né? É porque, exatamente, a gente acostuma com o rosto. Aí depois você vai olhar e fala assim, não, mas tá pior. Não, não tá. Não tá você pior. quer uma coisa a mais ainda. Com certeza. E isso é uma outra questão, né? Sempre querer mais, né? Isso é uma coisa que se fala muito de quem faz algum procedimento como esse, tá sempre querendo mais alguma coisa, né? Com essa sensação de que dá para melhorar. Diz que cirurgia plástica é só começar, né? É só começar. Vamos ver mais um pouquinho aí? Quem mais que tem aí pra gente dar uma olhada? Olha, essa também dá para ver uma mudança significativa, né? Ela fez nariz. Ela fez nariz. E... Mas a boca também teve uma mudança, não teve, doutor Fábio? Ela fez preenchimento e ela aumentou um pouco os lábios da parte superior, eu acredito. Entendi. Mas isso aí também só procedimento, provavelmente só procedimento... Não, daí preenchimentos, pode fazer preenchimentos com gordura em lábios, em sulcos nasais ou com ácido hialurônico. É que com gordura é mais duradouro. É mais duradouro. E aí já é um procedimento um pouquinho mais complexo. Daí já é procedimentos cirúrgicos, né? Que a gente tem que tirar a gordura de um determinado local e colocar no outro. Entendi. Vamos passar a próxima foto, vamos ver o que a gente tem lá. Tem uma que eu queria mostrar, que é o envelhecimento da pele. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Pode soltar aí. A Carla Pérez é famosa, né? Ela é uma outra pessoa. Ela se transformou completamente. Ali dá para avaliar quantas plásticas? Ela fez, eu acredito que nariz, fez queixo. Aí fez também outros, a parte mais ambulatoriais o também. Dente ali mudou, né? Dente. Teve toda uma mudança. A feição dela está mais fina, pode perceber. E eu ia lhe perguntar isso, essa coisa de mudar o formato do rosto, por exemplo, né? A gente percebe ali que a Carla tinha um rosto mais cheio, talvez ela tivesse até mais gordinha e depois emagreceu, né? Que deu essa mudança. Não sei, tô tentando dar uma ajuda aqui para ela. Mas como ela mexeu no queixo, ela afina um pouco o rosto. Entendi. Então só a cirurgia do queixo já dá essa mudança. É que puxa um pouco a mandíbula, né? Então ganha um pouquinho mais de ângulo e afina um pouco na hora de olhar. Mas existem procedimentos mais agressivos, mais abrasivos, que serram o osso para ter esse resultado? Sim, tem a parte de cirurgias ortognáticas, mas daí é mais parte funcionais, que você muda completamente o formato do rosto, fica mais quadrado, mas é mais indicado para partes funcionais. Entendi. Vamos mostrando as fotos aí enquanto eu vou perguntando aqui. Doutor Fábio, no caso do erro na cirurgia plástica, essa boca todo mundo quer, né? Essa eu acredito que chega muita gente pedindo lá, né? Essa boca. Da Angelina Jolie. E essa boca é dela, né? Essa é dela. Essa não teve nenhuma... nenhuma... desde o começo da carreira dela, a gente vê com os lábios bem carnudos. Né? Mas ali a gente percebe também que já teve uma mãozinha ali para ela ficar ainda mais bonita, se é que é possível, né? Eu acredito que ela tenha feito mais procedimentos com preenchimentos. O preenchimento ali ficou bem visível, né, doutor Fábio? De uma foto para outra, né? As maçãs do rosto ficam mais marcadas. Ela parece que não tem intervenções cirúrgicas. No caso do erro da cirurgia plástica, o erro, ou às vezes não é um erro, mas é um procedimento que o resultado não agradou. É muito complicado corrigir uma cirurgia como essa e é comum acontecer? Não. Uma cirurgia realizada com um profissional adequado, que você tenha confiança e que tenha a especialização,
que seja o que eu digo, um cirurgião plástico, dificilmente vai acontecer alguma coisa assim. A grande questão da intervenção cirúrgica não é em si o procedimento, é a indicação. Então é aquilo lá que eu falei, uma cirurgia bem indicada, 100% de você ter um resultado esperado. Entendi. Agora, a cirurgia plástica, às vezes, ela exige retoques. Que faz o nariz, você consegue melhorar bastante, mas tem que fazer um retoquezinho. Isso é normal, é comum. E a questão da pessoa querer mais, realmente, né? Olha, eu gostei, mas será ela vai que ficando ele mais exigente. Ficar um pouquinho mais fino, né? E daí ela vai ficando mais exigente nisso daí. A cirurgia plástica mexe com a vaidade, a pessoa... eu canso de ver pacientes que entram assim, mas... Como é que eu vou falar assim? Depois que ela opera, elas chegam mais vaidosas, a roupa muda, maquiada, a autoestima melhora. Outra coisa, né? Quando o resultado é satisfatório, com certeza. A gente tenta, o nosso objetivo é conseguir isso daí, né? Agradar eles e dentro de um risco controlado. Flávia, tem um outro procedimento que você faz, a gente vai mostrar quando a gente voltar do intervalo, que melhora muito queloides, por exemplo. Sim, é uma técnica chamada liberação tecidual funcional, que é para prevenção e tratamento de fibroses, né? Tão temidas fibroses que geralmente acontecem após um procedimento cirúrgico. Ela é uma técnica baseada em terapia manual, né? Através de estudos sobre cicatrização, reparo tecidual, a partir disso ela foi desenvolvida. A gente vai falar mais, vai explicar direitinho se você faz antes ou depois que aparece, mas depois do intervalo. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Fica aqui com a gente. Gente, agora eu quero mostrar para vocês uma outra técnica, ela não é nova, mas ajuda muito a redesenhar linhas do rosto. A gente pode mudar a boca, os olhos e ter sempre aquela impressão de que a gente está maquiada. É muito legal, confere só. As vantagens da micropigmentação. Sobrancelha vai estar sempre prontinha, você mesmo em casa pode estar limpando o ciozinho, vai estar com o design prontinho, vai estar com a expressão levantada, sem falhas, sem nada. A rena, por exemplo, ela dura muito pouco, o lápis também, você vai para academia, soa, a pigmentação fica maravilhosa, você está sempre com a sobrancelha bonita e lábios sempre com corzinha de boca, sem precisar passar batom. É totalmente descartável. Agulha, ponteira, luva você tem que estar trocando sempre de cliente para cliente, é tudo descartável. Doer, dói, mas a gente prepara. Você pode estar passando um anestésico em casa por 1 hora antes, uma pomada. Depois que a pele está aberta, eu já venho com outro anestésico. O anestésico ele é importado e é sem dor. Agora, para lábios, isso é para sobrancelha. Para lábios, a dentista vem até aqui, faz a aplicação da anestesia e você pode estar fazendo sem dor. Dá para rejuvenescer de 10, 15 anos, porque você estimula o colágeno, a elastina, o contorno já aumentando e você não fica aquela expressão de boca definitiva, você fica aquele lábios contornado no dia a dia. É só você passar um glossinho e ela já vai estar assim realçando como fosse um lábios de criança. O pigmento, por exemplo, ele é um pigmento orgânico, ele também sai. 2, 3 anos, tem que estar sempre fazendo a sua manutenção. Automaticamente, durante 30 dias, ela já vai acentuando dentro da pele e vai ficar aquele tom desejado. Nossa, a autoestima hoje da mulher melhora. É só fazer a comparação. Você faz a foto sua antes e o depois só no design. Aí você confere. Realmente faz diferença. Doutor Fábio, o que existe de mais moderno? A gente tem como melhorar, sem ser aqueles procedimentos simples do Botox, né, esses estão mais comuns. Laser, por exemplo, como é que a gente trabalha sem corte? Tem jeito?
Mexendo com partes sem procedimento cirúrgico, a gente tem lasers que melhoram o estímulo de colágeno, a estrutura, melhora a flacidez da pele. Mas, assim, para você conseguir recuperar, vamos supor, excesso de pele e tudo mais, só cirúrgico. E a cirurgia evoluiu muito. Antigamente era tudo incisões grandes. A gente praticamente descolava o rosto todinho e recolocava. Hoje a gente tem a videocirurgia fazendo o lift facial, que é a cirurgia da face em terço superior, fazendo por vídeo. Então faz 3, 4 furinhos no couro cabeludo e solta toda a musculatura da fronte. A parte de baixo, como o pescoço, a parte cervical tem excesso de pele, a gente faz o que chama cirurgia com mínimos cortes, que a gente esconde atrás da orelha. Mas de uma maneira geral, então tá tudo muito mais simples, né? A gente tenta, né? Que bom. Flávia, vamos mostrar como é que chama a técnica mesmo? Não LTF. É o LTF, que ela serve para o pós-cirúrgico também, né? No caso da cicatriz. Principalmente para tratar e prevenir formação de fibrose, que pode acontecer no ato cirúrgico. No caso aqui eu vou demonstrar uma blefaroplastia, uma cirurgia de pálpebra, vamos supor, você fecha o olho, por favor? Que eu tenho uma cicatriz transversal, então a gente aplica uma tensão e uma pressão no tecido, sempre respeitando o bordo da cicatriz. Então, só manipulando uma pressão suave, sempre respeitando a cicatriz, jamais sobre ela. Essa técnica vai melhorar a funcionalidade e a flexibilidade do tecido, para que a fibrose não aconteça, né? Ou seja, para tentar deter, né? Ô, Flávia, a gente estava falando ali no intervalo que essa técnica ela serve inclusive para aqueles furinhos que às vezes as mulheres têm em função de uma fibrose mesmo. A celulite. Ela também é bem indicada na celulite, porque ela também não deixa de ser uma fibrose, uma formação de fibrose. Então, através dessa aplicação manual mecânica, a gente tem uma resposta do tecido a essa O que acontece? O tecido vai soltar? É isso? Aquele tecido que estava preso ali, ele vai soltar? Sim, o tecido cicatricial ele responde a uma atração mecânica, a uma pressão. Então, o que é o objetivo? A gente vai realinhar essas fibras. Ok. Você entendeu? Bom, a gente queria falar mais, tem mais para falar sobre esse assunto, a gente vai conseguir falar tudo. De qualquer maneira, eu agradeço muito, Flávia, a sua presença aqui. Obrigada a você. Agradeço, doutor Fábio. Eu queria que você deixasse rapidinho antes da gente ir embora uma indicação aí para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica. Qual que é a sua orientação? Rapidinho, assim. Eu oriento procurar um cirurgião plástico. Procurar e fazer uma boa avaliação, Uma boa avaliação com um profissional. E sem pressa, né? Sem pressa. Olha Cirurgia direitinho. plástica é para fazer tranquilo. Ok, muito obrigada. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigada. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. O TPM fica por aqui. Um beijo. A gente se vê. Tchau, tchau. Vou sentar aqui para